Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, amém. Vamos nos assentar, relaxar, relaxa. Deixa eu tirar essa blusa que está calor aqui em cima. Telefonei dentro. Glória a Deus. Hoje, um culto com homens, amém? Amém. Porque na verdade o culto é para o Senhor, amém? Toda prestação de culto, seja ela para qual finalidade seja, ela deve ser feita para o Senhor, amém? Por mais que estejamos aqui para conversarmos entre homens, somente homens, creio eu, só homem, aleluias, o culto é para o Senhor, amém? Porque para Ele e por Ele seja toda a glória, tá certo? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, muito brevemente, sobre 3 marcas de um homem cristão transformado. Tá difícil, viu, irmãos? Desculpa. Tá difícil encontrar homem dentro da igreja. Nós temos uma nação de meninos mimados, inconsequentes, incoerentes, não condizentes com a sua função. Sabe qual? Qual é a sua função? Ser homem. Tá difícil. Tá difícil. Dentro das igrejas, hoje, o número de homens é bem menor do que o de mulheres. E aí um mais antigo vai dizer, poxa vida, as mulheres estão tomando o espaço dos homens. Não. A questão não é que elas estão tomando o espaço dos homens. A questão é que nós, que somos homens, estamos deixando de cumprir aquilo que o Senhor nos colocou para ser feito, para que elas assumam. Para que elas exerçam um papel que não é delas. Por falta de homens. Amém? Abram a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5. A primeira característica de um homem cristão transformado, ele é purificado. Primeira João, capítulo 1, versículo 5. Todo mundo achou? Amém. Espera aí. Mais final. Apocalipse e volta João. 1 João. Já estava marcado aí. O Senhor caçando. Deixa aí, está no revelamento. 1 João, quanto? 1 João 1,5. 1,5. Todo mundo que está com Bíblia já achou? Amém. Glória a Deus. Não precisava se colocar de pé, mas já que vocês se levantaram, pode. Tá bom? Glória a Deus. Capítulo 1, no versículo 5, diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Repita comigo, como disse o pastor, o missionário na semana passada, didático. Repita comigo.
não existe a Não existe. mínima A mínima sombra de de trevas. Amém. Amém. Não existe a mínima sombra de trevas. Capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Amém? Amém. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, consagre a tua vida ao Senhor, apresente agora essa palavra diante do altar do Senhor e peça para que Ele traga clareza aos teus ouvidos. Amém? Vamos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra se manifeste. Que a Tua vontade, ó Deus, seja expressa através da minha boca. E que o Senhor fale aos nossos ouvidos. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que a minha carne se cale, que o meu eu se diminua. E o Senhor cresça e resplandeça a Tua luz sobre nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra purificados, aqui, ela está no tempo presente. Ou seja, somos purificados agora. Mas por que somos purificados agora? Como é que somos purificados agora? Se andamos num caminho de pecado. Se somos caídos desde Adão. Porque no capítulo 2, no versículo 2, diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi aspergido o seu sangue para que eu e você tivéssemos o perdão pleno dos nossos pecados. Porque no Senhor Deus não existe nenhuma mancha, nenhuma mínima mancha de pecado. Para que eu e você tivéssemos o direito de nos apresentarmos diante do Senhor, era necessário que este Cordeiro tivesse sido imolado. Mas aí tem um detalhe. Como é o seu dia a dia? Como é você fora da igreja? Como é você diante dos teus filhos? Como é você diante da tua esposa? Como é você diante dos teus amigos, seja do emprego, seja da escola? Quem é você nos teus negócios? Um trapaceiro? Quem é você? A Bíblia vai nos ensinar que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Porém, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Não há purificação sem entrega. Não há purificação sem entrega. Sem que você rasgue o seu coração diante do Senhor e fale a verdade. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde nada. De Deus não se esconde nada. Não há nada embaixo do sol e nem acima da terra que possa se esconder dos olhos do Senhor. Traduzindo, não existe lugar nenhum, nem no mundo, lá fora do espaço, ou dentro da terra, que pode se esconder dos olhos do Senhor. Você pode chegar aqui com cara de bonzinho, com cara de santo, com cara de coitado, mas quem conhece o teu coração, o íntimo do teu coração, é o Senhor. Como é a tua boca? Fora dessa porta. Como são os teus pensamentos?
Porque, irmãos, pasmem, boa parte dos pecados que nós cometemos não são pecados que nós palpamos, não são pecados que nós cometemos olhando, são pecados que nós cometemos dentro do nosso pensamento, da forma de pensarmos. Nós estamos pervertidos. Não há uma purificação daquilo que pensamos. Não há uma purificação. Como é que o Senhor vai justificar os nossos pecados se nós simplesmente renunciamos à vontade do Senhor de nos perdoar? Existe hoje uma classe de pessoas que vêm à igreja que são pessoas não cristãs. São crentes. São simpatizantes. Saiba que o simpatizante, irmão, não vai para o céu. Amém? Se você só simpatiza com a palavra e não pratica a palavra, sinto muito em dizer. Ser simpatizante, vim aqui mexer no som, vim aqui louvar, vim aqui sentar, e não praticar a palavra, isso não te garante uma ida para o céu. Quando a palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, Ele não está dizendo que é vir aqui, sacudir o esqueletinho, balançar as mãos na hora do louvor. Isso não é adoração. Isso não é adoração. Adoração é uma vida de prática da palavra. Quando eu pratico a palavra, eu estou adorando ao Senhor. Porque eu estou dando valia àquilo que Ele me disse. As outras pessoas olham e falam, opa, ali vai um cristão. Glória a Deus. Ali vai um cristão. Quando eu sou simplesmente um simpatizante da palavra, alguém que simpatiza com aquilo que se fala dentro da igreja, olha só como é o simpatizante. Eu vou até desligar o microfone. Essa semana passada eu estava na pizzaria, chegou uma galera, sentou, e aí 2 dos indivíduos que estavam sentados lá eram irmãos. Alguém sabe que tipo de irmão que eu estou falando? Não precisa desenhar, né? E aí, pasmem, sabe de onde eles vinham? Não, se fosse só no culto, eu ainda ia dizer que estava beleza. Porque eles estavam vindo de um encontro de casais anual, onde eles passaram 5 dias nesse lugar. Porque você sabe como que é a minha vida, né, meu? Minha vida é correria. Então eu preciso, né, da proteção de Deus para poder me proteger. Entendeu? Eu preciso da proteção do Senhor para me proteger. Esse é o simpatizante. Lá fora, mata, rouba, se prostitui, prejudica a vida alheia, pratica como chama? Agiotagem, emprestando dinheiro a juros. A Bíblia condena isso. Se você é agiota e está dentro da igreja, você não é cristão, você é um simpatizante da palavra. Certo? E aí esses homens, eles continuaram ali e tal, naquela alegria, porque eles tinham um sentimento de proteção. Como se o ato de ir com as esposas até este lugar os garantisse uma purificação tal
que essa purificação os garantisse como se estivessem indo num terreiro de macumba fechado o corpo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não existe purificação. A purificação, ela requer um preço. Sabe qual é o preço? Reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só. Amém. Glória a Deus. E reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que Ele seja a propiciação pelos meus pecados, requer que eu faça o que Ele ensinou. O pastor leu aqui a respeito de honrar o pai e a mãe. Mas se nós formos prestar atenção, existem outros mandamentos do Senhor para que nós cumpramos. Existem 10 mandamentos. 10 mandamentos. Honrar o pai e a mãe é um deles. Não cobiçar é um deles. Não roubar é um deles. Não existe purificação ou proteção divina sem uma entrega verdadeira diante do altar do Senhor. Querido, nós como pai temos a obrigação de sermos o ponto de referência da nossa família. Se você é pai e não é referência como cristão, eu não estou dizendo que você vai ser 100%, 24 horas ali, perfeitinho. Você não vai, querido. Não existe essa possibilidade. E, pasme, o Senhor não espera isso de você. Porque se tem alguém que conhece tanto a mim quanto vocês, é o Senhor. E Ele sabe que em algum momento nós vamos declinar do nosso caráter. Em algum momento nós vamos declinar do nosso caráter. E o Senhor não espera muito nada sobrenatural a respeito de nós. Amém? Só que nós devemos ser a referência. Nós devemos ser a referência. No livro de Êxodo, se eu não me engano, se eu não estiver errado, no capítulo 20, fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Ali não é demônio, tá, irmãos? Só para cortar já esse véu aí. Ali não é demônios, ali está falando de cultura. Sabe aqueles palavrões que você fala junto com a sua esposa? Ou para a sua esposa? Sabe aquele costume que você tem de trapacear nos seus filhos? Eles estão observando. Opa! O homem das panelas passou na porta. O pai comprou panela para mim há um mês atrás. Avisa lá que eu não estou. Fala que eu não estou. Fala para ele passar semana que vem. Seja homem. Vá lá e fale para o rapaz. Hoje eu não tenho dinheiro, mas na semana que vem você passa que eu vou te dar o seu dinheiro. Mostre para os seus filhos que você deve assumir as suas responsabilidades. Errou, assuma. Nós temos uma leva de pessoas que são exemplos de pessoas ruins. Por quê? Porque Deus está visitando a maldade dos pais nos filhos. É filho que bate na mulher. Por quê? Porque cresceu vendo o pai batendo na mulher. É filho que xinga a esposa. Por quê? Porque cresceu vendo o pai xingando a esposa. Purificação. Purificação. E fora os garanhão da igreja. O garanhão, esse é o perigo.
Aqui na igreja é cara de burro, cara de sonso, cara de sonsinho. Todo mundo acha, não, isso aí, que nada. Cara de sonso, cara de santo, né? Mas por fora, está dando em cima da irmãzinha. A irmãzinha cai na besteira de dizer que o marido brigou com ela, ele já acha a brecha para poder dar em cima da irmã. A irmã deu uma vacilada e opa, eis-me aqui. Eis-me aqui. E às vezes não é nem a irmã, viu, gente? Os jovenzinhos aí que gostam de estar naquela escala 2 por 1, tá? Hoje está com uma, amanhã está com outra, daqui a pouco está com outra. Isso não é sinal de purificação não, tá? Isso não é sinal de purificação. Isso é sinal de prostituição. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Se você está esperando a oportunidade para poder abraçar uma ovelha nova, se purifique. Se purifique. Se limpe diante do Senhor. Amém? Vamos passar para o segundo tópico, que a gente já segurou aqui bastante. Amém? Amém. Homens cristãos são transformados e têm um caráter cristão. Eu vou ler aqui, em 2 Pedro, do ladinho, viu, gente? Só voltar umas folhinhas já está. 2 Pedro 2, do 3 ao 11. Do 3 ao 11, que diz assim: movido por sorte das ganâncias, tais mestres. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, tá? Tá certo. Né? Se vai que eu baixou a Selma aqui. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, aprisionando em cadeias abismais e tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador de justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa de muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo aos ímpios para o dia do juízo. Aqui, só abrir um parênteses, aqui já está mais uma prova de que a igreja vai passar pelo juízo, tá? Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne, desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos, arrogantes. Vamos ler o 10 de novo? Só para a gente ter uma base aqui. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne. Só estou eu lendo? E desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos, arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres qualquer acusações difamatória
diante do Senhor. Sabendo o anjo quem é você, na sua intimidade, ele não chega diante do Senhor e fala: olha, rapaz, Satanás está perdendo feio ali, viu? Tá difícil. Esse aí... Não. Mas nós... Tem coisas que não tem como você deixar de comentar. Não dá. Tem coisas que nós somos obrigados a comentar. Mas tem coisas que nós podemos deixar para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Amém? Versículo 3. Movido por sorte da ganância. O mundo, irmãos, o mundo carece de exemplo. O mundo carece de pessoas que mostrem o caminho do Senhor. Nós estamos parecendo hoje agentes secretos da fé. E olha que o comunismo nem chegou ainda nesse país para que andemos desse jeito. Amém? Na Rússia não podemos falar abertamente o que nós estamos falando aqui. As igrejas na Rússia são feitas em lugares escondidos, não em cavernas, são casas. Mas quando a agência descobre, eles vão lá, prendem e matam. Amém? A perseguição. Você que gosta de votar na esquerda, sabe que a esquerda é isso, tá? Prendem e matam. O número de cristãos que são mortos nesses países, tanto China, Rússia, Paquistão, esses outros países aí muçulmanos, é muito grande. Nós temos total liberdade de falarmos a respeito de Cristo para as pessoas. E sabe o que acontece? O que as pessoas falam a respeito dos que deveriam estar falando a respeito de Cristo? Falam dos nossos pecados. Do nosso mau exemplo. Do nosso mau exemplo. Sabe por quê? Porque você se junta na casa do irmãozinho para poder falar mal do outro. Eu, graças a Deus, não estou sofrendo desse mal. Não estou dizendo que eu não faria. Tá certo? Porque eu não vou na casa de ninguém. Eu evito já por conta disso. Já não vou dar brecha. Não que eu não faria, calma. Porque eu sou ser humano como você é. Entendeu? Só que nós temos que evitar. Evitar. Começou a fofoca, opa. Estou muito afim de ouvir esse papo. É difícil, né? Mas as pessoas, elas observam, falam: nossa, eu estava no posto de saúde para poder tomar a vacina da gripe. E aí, pasme, uma esposa de pastor passou e fez um comentário. Eu não me preocupei com o comentário dessa pessoa, porque, desculpem, a fama dela já não é muito boa na região onde a gente mora. Mas eu prestei atenção no que os outros iam falar a respeito dela. E aí, um grupinho de 3 pessoas falou: meu, se ser crente é isso aí, eu prefiro ir para Umbanda. Porque na boca dessa daí ninguém presta. Você não vê ela abrir a boca para falar bem de ninguém. É só mal. É só coisa ruim. É só fofoca. Se você vê uma briga, pode ter certeza, fulana está no meio. Esse é o exemplo que você está dando? Esse é o exemplo que você está dando? Hein, Kaique? Você está lá na firma, tal.
Não pode sair uma fofoca que o Kaique está no meio. É esse o exemplo? O mundo está precisando de exemplos. Amém? Amém. Nós somos a luz e o sal da terra. Lá em Mateus 5, 13 a 16, vai dizer que nós somos o sal da terra. Que tipo de sal você tem? Boca suja? Palavrão porque os amigos da firma falam? O catador de menininha na escola? Boca suja. Hã? Boca suja. Trapaceiro? O golpista? O enganador? O traidor? E aí? Como que é? Como que eu sou nos meus negócios? Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho feito a condução daquilo que eu tenho em mãos? Irmãos, eu passei um período na pizzaria agora, no começo do ano, graças à economia do país, um pouquinho difícil. Né? Tivemos que trabalhar um longo período aí de meses, vendendo quase nada. Lá é um comércio, paga aluguel. Eu tenho aquele menino ali, com 22 anos. Um bebezão. E eu falei para ele, eu falei assim, em momento nenhum a gente vai usar de trapaça. Comprar mercadoria roubada, barato. E tem, viu, irmãos? Tem. É mato. Você estalar o dedo assim, ó, chove mercadoria na porta da pizzaria. Em momento nenhum nós usamos desse subterfúgio para poder, para dar uma respirada aqui. Eu procurei todos os meus credores, negociei os boletos, parcelei, falei, suspende o crédito, vamos parcelar aqui, vou pagando aos poucos até terminar. Para que nós tivéssemos o nosso nome limpo, para que nós tivéssemos com o que trabalhar. A maioria deles ofereceu mercadoria de novo para nós. Eu falei, não, segura, eu vou comprando no mercado aqui um pouquinho que a gente precisa e vou manter na casa funcionando. Mas parece, irmãos, que o crente hoje em dia, ele gosta da coisa fácil. Sabe que eu estou com um computador lá, cara, zero, Eduardo, está na caixa. Ele custa 3 mil, passo para você por 1.000. O olhão, ó. O famoso olho de Tandera. Não cansa. Você não procura saber se tem nota fiscal. Você não procura saber a procedência daquele produto. Você não procura saber a procedência da pessoa que está te oferecendo. E às vezes você não precisa nem da nota fiscal. Só a procedência da pessoa que está te oferecendo, você já fala, opa, pode deixar, passa para outro, pode passar. Pode passar para outro que eu não estou precisando não. Não estou precisando. Amém? Chegou um indivíduo lá na pizzaria com uma carga de mussarela. Eu não estou falando, Eduardo, 2, 3 peças. Uma carga. Eu estou com uma carga de mussarela aí. 10 horas da noite. Estou com uma carga de mussarela aí, você não me interessa não, tal. Eu passo para você pela metade do preço aí que o pessoal paga. Só para não ter que levar isso aí de volta para não sei para onde aí e tal. Eu olhei assim, olhei para minha esposa. Falei, não, querido, não, precisa não. Tinta é mato, né? Parece que eu vivo reformando a pizzaria lá, que os caras vêm oferecendo lata de tinta todo dia quase, se deixar. Você tem que ser luz. Você tem que ser sal.
o sal, quando ele perde o sabor, quando ele perde a sua essência, ele é jogado sobre a terra para que os homens o pisem. Sabe o que a palavra está dizendo? Que para você, para o Senhor, quando você perde a sua funcionalidade, que é mostrar Deus ao mundo, o Senhor deixa com que você seja jogado na terra para que os homens te pisem. Tem um monte de crente sofrendo por conta disso, porque o seu caráter é duvidoso. Tem um monte de pai de família que sofre porque o seu caráter é dúbio. Você, uma facilidadezinha. Vou levar uma caixa de linguiça, igual o Julius que todo mundo odeia o Cristo. Vou levar uma caixa de linguiça para casa. Amém? O seu caráter é duvidoso. Quem é você lá fora? Quem é você? As pessoas olham para você e veem quem? Vem Cristo. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem a função de servir como holofote para espelhar a imagem de Cristo. Será que o Espírito Santo tem espelhado a imagem de Cristo para que você sirva de exemplo lá fora, para que outras pessoas sirvam a Deus? Nós temos uma nação de meninos dentro da igreja. Homens que não querem crescer de jeito nenhum, que não querem assumir a sua responsabilidade, o seu papel de postura de homem de verdade. Homem de verdade. Nos falta caráter. Nos falta, eu estou falando nos falta caráter. Nos falta hombridade. Amém? Amém. Nos falta gloriarmos a Deus com o nosso próprio corpo. Eu não estou falando de ir para a academia ficar bombado, não. Antes que alguém fale para ele, você está fora de forma. Deus não está espelhando você. Não é isso. As características do Senhor não estão em nós. Nós pouco nos importamos a respeito das características de Deus. A principal característica de Deus não é o amor. Como a maioria das igrejas por aí ensinam. Principalmente essas que pregam a teologia da prosperidade. Não é o amor, é a justiça. Porque Deus é extremamente justo. Deus é extremamente justo. Amém? E se nós não buscarmos a justiça do Senhor para que nos espelhemos nela, como é que eu vou glorificar o Senhor no meu corpo? Às vezes nós nos preocupamos com tudo. Com tudo. É preocupação com o dízimo, com a oferta, com o banco, com a cadeira, com o pano de chão, tal. Mas e a sua vida com Deus? Sua comunhão, como é que está? Você tem comunhão com tudo. Você tem comunhão financeira, você tem comunhão com os afazeres eclesiásticos. Quem não tem familiaridade com isso, afazeres eclesiásticos são as limpezas, a diaconia, tá? Servir aqui a mesa da ceia. Isso não leva para o céu não, tá? Só para deixar bem claro. Isso são gentilezas que nós fazemos por gratidão ao Senhor. Pregar aqui em cima, calma, leva para o céu?
pode me levar mais rápido lá para baixo. Porque a quem muito é dado, muito é requerido também. Amém? Mas, e a sua comunhão com Deus? Como é que está? Vou melhorar a pergunta. Quem é Deus para você? Porque, primeiro, para termos comunhão com Deus, eu tenho que conhecê-lo. Eu não tenho comunhão com a minha esposa sem que eu conheça a minha esposa. Amém? Eu chego de longe, dou aquela sapiada. Se ela tiver bicuda, eu já saída pela esquerda ou pela direita. Já sei que o tempo não está muito bom. Então eu fico na minha, no meu canto, deixo os meninos aí na frente, que é para qualquer coisa eles apanham. Tal, já tomo umas tamancadas. É a mesma coisa com o Senhor. Se eu não tiver um relacionamento com o Senhor, não vai acontecer. Não vai acontecer, meu querido. Não vai acontecer. Simpatizar com a palavra não é relacionamento. Amém? Você tem que ser praticante. Praticante da palavra. E nos falta prática. Nos falta praticar a palavra. Tá certo? Viver com caráter cristão significa que nós colheremos os frutos. Primeiro, no sentido de que nós beneficiamos e vivemos dessa maneira. Em João 10:10 vai falar a respeito disso. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós começamos a viver os benefícios de viver próximo do Senhor. Que benefícios são esses? Cristo recebeu os benefícios de viver próximo do Senhor. Quais foram? Foi perseguido. Foi achincalhado. Não carregava dinheiro. Não tinha o jumento, pegou emprestado. Quem foi que leu a respeito do jumento? Foi o Davi. Não tinha o jumento, pegou emprestado. Dizem alguns teólogos que ele tinha uma mansão na beira da praia. Mentira. Mentira. Ele não tinha lugar algum para repousar a sua cabeça. Amém? O mundo incomodava a santidade do Senhor. Quando ele percebia que o pessoal estava em volta dele só simplesmente pelos milagres, o que ele fazia? Metia o pé, entrava no barquinho e falava: vamos. Vamos. Amém? Quando ele percebia que a multidão já estava querendo ir embora e tal, e aí Pedro, muito esperto, levanta: Senhor, a multidão está indo embora. Vai também, meu filho. Segue o mundo aí, vai embora. Vai você também. Se a palavra está te apurrinhando, vá. Vá com Deus. Pedro olhou, baixou a cabeça, viu que tinha falado besteira, né? Melhor ficar calado. Vá. Mas não fique atrapalhando a palavra. Não impeça que a palavra do Senhor alcance você. Às vezes você precisa caminhar, tomar uns tropeços, é para poder aprender. Para poder se erguer. Entendeu? Para poder se erguer. Como é que nós vamos adorar ao Senhor no nosso corpo se nós não conhecemos a Ele? Você fica acreditando nessas ladainhas que esses
trapaceiro fala por aí, ai, o Senhor é amor, Ele vai encher a sua vida de riqueza, de você. Irmãos, nós somos chamados para sofrer. Nós somos chamados por um Deus que passou privações, foi perseguido. Eu não estou dizendo que você vai ser um miserável, não é isso. Quem aqui trabalha? A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerá o pão. Você trabalhou bastante? Alcançou uma profissão melhor? Não foi? É mérito, não é mérito? Então você vai ter um salário melhor. É o que eu chamo de meritocracia. Não fique esperando cair do céu que Deus vai te dar uma profissão X, um salário Y e um carro Z e não sei o quê. Não acontece assim não, meu irmão. A Bíblia é bem clara. Vai ter com a formiguinha o preguiçoso. Vai trabalhar. Só que quando você conseguir alguma coisa, seja grato. Agradeça ao Senhor. Pô, mas eu que levantei cedo, eu que trabalhei, minha mão cheia de calo, a coluna toda doendo. Mas o fôlego de vida que você tem, que proporcionou que você fosse até lá, é divino. Aleluia. Tem a quantidade exata de oxigênio. Glória a Deus. Tem a quantidade exata de oxigênio. Foi o Senhor quem permitiu que você levantasse, né? Como disse nosso irmão, e não acordasse morto. Não acordasse morto. Foi o Senhor que permitiu que você abrisse os olhos e fosse trabalhar. A ingratidão já começa por aí. Nem agradecer, você agradeceu. É verdade. Nem agradecer, você agradeceu. Eu fico abismado com a quantidade de testemunhos. Eu não estou dizendo que você não pode dar testemunho das coisas que você alcança, não. Não é isso. Mas nós não vemos mais testemunho de conversão. Testemunho de oração. Fruto de oração. Não existe mais. Parece que nós estamos competindo entre nós quem é que consegue o testemunho de coisas mais gloriosas a respeito de o meu carro, a minha casa, o meu apartamento, não sei o que, não sei o que lá. O coxo não anda mais. O cego não vê. O paralítico não levanta da cadeira. O enfermo não é curado. O drogado não sai das drogas mais e vem para a igreja para poder servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos estão preocupados com as coisas do porvir. As coisas que o próprio Jesus Cristo disse que seriam acrescentadas. Seriam acrescentadas. Nós, homens, estamos assim. E, consequentemente, nossas mulheres também. Consequentemente, nossos filhos também. Consequentemente, a igreja fica vazia. Porque homens vazios produzem pessoas vazias. E pessoas vazias não permanecem na igreja. O número de crentes dentro das cadeias cresce todos os dias. Existe uma estatística aí fora, que eu não sei quem fez, portanto eu não sei se está exata, mas que 95% dos homens dentro dos presídios são cristãos. Não praticantes, tá? São os nominais. Não praticantes, mas são filhos de crente, filho de pastor, filho de diácono, filho de presbítero. E na grande maioria das vezes você vai olhar a vida dessas pessoas, são pessoas vazias. Pessoas que oraram a vida toda para que fossem prósperas.
Pessoas que oraram a vida toda para ter dinheiro, para ter casa. Amém? Você está esperando isso, velho? Cuidado. Cuidado. Arruma um telhado para morar e vai orar. Pessoas vazias. Eu canso de falar com o pastor aqui. Eu falo, pastor, tem vezes que eu dá vontade de catar um pedaço de pau e maiar o peão para ver se de repente apruma. É ou não é, pastor? Verdade. Porque a pessoa está vendo que ela está vazia, ela está cheia de nada, cheia de mentiras, cheia de sofismas, cheia de jargões religiosos. Você vê na cara da pessoa que ela é um jargão. A Bíblia para ela é um souvenir. É o Salmo 91 aberto em cima da estante. É um patuá. Sabe aqui o crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante? É a mesma coisa que o macumbeiro que acende uma velinha debaixo do tanque do lado de fora de casa. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Você é um religioso. Você acredita em mandinga. E quem acredita em mandinga é um macumbeiro. Tá certo? Nós precisamos ter um caráter cristão. Um caráter como o de Cristo. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Certeza. Eu não fui salvo para ter. Ninguém aqui foi salvo para ter, mas sim para ser. Amém? Você foi salvo para ser reconhecido como filho de Deus. Você não foi salvo para ter. Isso precisa ficar gravado na nossa mente. Nós não fomos salvos para ter. Ter é uma consequência de tudo aquilo que eu faço. E depende só de mim. Agora, ser reconhecido como filho de Deus não depende de mim. Depende única e exclusivamente de quem? De Deus. E aí fica mais fácil. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos reconhecer que precisamos cada dia mais buscar ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo para você ser um religioso que chega em casa tacando a Bíblia na cara dos filhos, tacando a Bíblia na cara da mulher, vai orar, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o que lá, lê tantos versículos, faz não sei o quê. Irmãos, eu male chego no José e falo, e aí, já orou? Eu vou abrir para vocês uma coisa que eu vi esses dias. O cara está orando sentado. Vai, toma vergonha na sua cara, fecha a porta e vai pôr o joelho no chão e vai orar sem vergonha. É brincadeira. Mas é o momento dele com o Senhor. Eu não sei se ele estava fazendo certo, se ele estava fazendo errado. Ele estava ali sentado, falando com Deus. Se o rei virou para o canto e orou na cama, deitado, e Deus ouviu, quem sou eu para julgar o cara orando sentado, né? Vai que de repente era o momento dele ali com Deus ali e tal, mas... Você tem um momento com Deus? Eu ouvi da boca de uma irmã, mas eu não consigo orar porque minha casa, meu marido, a televisão, o não sei o que, e não sei o que lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, os meninos tampem os ouvidos. Agora é papo para homem casado. Quem aqui tem filho?
Quem aqui, naquela hora em que o cara tá, com as orelhas já começando a ferver, com filho ou sem filho, dá um jeito de acontecer? Quem nunca? Diga pra mim. Dá aquela, né? Aquele serviço sem nota rapidinho, que é para ninguém ver. Né? E aí eu pergunto para você, se dá para fazer isso, como que não dá para você orar? Não dá para você ajoelhar e orar? Porque a mesma liberdade que você tem de chegar e falar, ô fulano, desliga a televisão aí para nós bater aquele papo. Ou aumenta um pouquinho mais, né? Que vai que o barulho aumenta. A mesma liberdade que você tem de chegar e falar isso, você tem de chegar e falar, desliga a televisão um pouco, dá só 1 minuto, 5 minutinhos para eu ajoelhar aqui e orar. Eu vou orar. Quando eu terminar, você pode assistir aí o seu programa. Hoje em dia, a maioria dos programas você desligou, na onde você parou, você volta e assiste do mesmo lugar. No mesmo lugar. Não é? É verdade. Como é que você dá uma desculpa dessa, ser humano? Deixar de ter comunhão com o Senhor porque a mulher está assistindo a novela. Pera, querida, dá só um tempinho aí. Mas busca no YouTube ali, você assiste do pedaço que você... Deixa só eu orar. Beleza? Acabou. Você precisa mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que a vida de oração tem que ser constante. Não é uma vida de falsidade. Senhor, eis-me aqui, Pai. Neste lar, lugar sagrado. Não, não é isso não. Não é essas palhaçadas não. Bem? Como é que você vai agradar o Senhor se você não consegue nem orar? Não consegue nem buscar o Senhor. E eu não estou, irmãos, eu não estou aqui colocando um cronômetro para dizer, a oração de 10 minutos é pouco, a oração de 5 minutos não vale nada. Não faça isso. Não limite a sua oração à condição do tempo humano. Não. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Ele busca pessoas que o adorem constantemente. A sua oração ela tem que ser constante. Mas não estou dizendo que você tem que parar toda hora, ajoelhar igual o fariseu, o saduceu faz. Não, não é isso não. É uma oração constante. Gratidão. Exemplos, sabe? A oração consiste em palavras, um conjunto de palavras e ação. Senhor, que eu seja uma pessoa melhor, que o meu dia seja abençoado. Mas você está fazendo alguma coisa para isso? Você está fazendo com que o seu dia seja melhor? Você está esperando só que Deus faça isso para você? Vai caminhando que eu vou abrindo as portas. Vou abrindo, vai indo que eu estou... Ah, meu filhão, não é assim que funciona não, tá? Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Vai orar e praticar. Oração. Ora, verbalização, palavras, um conjunto de palavras e ação. Ação. Aleluia. Glória a Deus. Ação. Está faltando atitude para os outros. A gente chama o cara para abrir o culto aqui. Vem pegar, fulano. Não posso. Eu preciso me preparar. 3 semanas de preparação. Aí o pastor vai falar, não, presbítero, mas você falou para mim na semana passada que não vai pregar porque você está se preparando. Sim. Falei. Sabe por quê? Porque é um estudo. Eu não vou subir aqui em cima despreparado para falar a respeito de um estudo. Eu não sou nem louco. Aparece um outro aqui que sabe um pouco mais e me engole. Você falou besteira. Bem? Mas uma pregação, irmãos, consiste em fazer como o Lucas fez. Ele leu um versículo e explanou alguma coisa. Você não é obrigado
até a hermenêutica, a exegese de grandes mestres que pregam a palavra do Senhor na ponta da língua, começando. Todo mundo começou, sabe como, Lucas? Pregando? Gaguejando. Vai lá. Vai lá. Quem era Moisés? Era um homem que tinha um probleminha na fala. Pesado de lábios. Tá certo? E o Senhor foi o lapidando, ele foi treinando, foi fazendo. O Senhor foi ali. Tenho certeza que o Senhor está com as duas pedras dos 10 mandamentos na orelha dele. Pá! Fala direito. Tá certo? Fale da palavra. Tem pessoas que parecem que estão esperando o dia de vir pregar aqui para falar da palavra. Fale da palavra. Fale da palavra. Caminhe nos caminhos do Senhor. Ande de acordo com o Senhor. Eu já estou terminando, tá, gente? Homens transformados olhem para frente. Outro ponto muito crucial. Todos aqui têm marcas do passado. Todos. Todos. Eu já roubei, já trafiquei, já ajudei a traficar, já me prostituí, já traí minha esposa. São marcas. E são marcas que constantemente elas voltam, não para te lembrar de quem você foi, para te afligir, para te jogar para baixo, para te jogar no poço. Quando não voltam na mente, pessoas que andam ao seu redor fazem questão de jogar na sua cara. Você está falando o que, Jô? Cachaceiro sem vergonha. Vivia nos botecos, arrumando as quengas na porta de boteco, saindo, sumindo, 2, 3 dias. Quem é você para estar falando alguma coisa? Quem é você? Quem é você para falar alguma coisa? Quem é você? Quem é você? Quem é você? É assim, irmão. É assim. E esses defeitos, esses problemas psicológicos, na maioria das vezes são psicológicos, não são demônios, tá? São psíquicos. Eles voltam e te afligem para te derrubar, para te deixar mal, para deixar você num estado deplorável. Depressão. Eu luto contra a depressão até hoje. Tem dia que meu amigo, e o melhor remédio para a minha depressão, sabe o que é? É me afastar de todo mundo. Eu me afasto, me fecho, me isolo. Às vezes até minha esposa fala: eita, você já não está legal, né? Eu falo: não, deixa só eu quieto aqui, já passa. Vai embora, peço ao Senhor, 1 semana, 2. A última durou quase 2 meses. Passou. Falei: Senhor, me ensina a vencer. Vencer a mim mesmo. Porque o meu pior inimigo não é você, meu. O nosso inimigo não é a carne nem o sangue. O nosso inimigo somos nós mesmos. São principados, potestades, dominadores. São coisas que dominam a nossa mente. São coisas que vêm com o tempo para poder tirar o nosso foco daquilo que é o nosso real interesse. O Senhor. E nós precisamos vencer. Nós precisamos passar por cima disso.
Sabe? Passar por cima disso. Nós temos aqui exemplo de pessoas que foram abandonadas por seus pais. E esse tipo de entrave, ele tem que ser vencido hoje, para que no futuro, quando você tenha uma família, você não se torne um pai ausente, estando dentro de casa. Amém? Vocês que são mais jovens, são mais... O Lucas não já está velho. Já está mais velho. Está vivido já. Mentira. Vocês têm que aprender a dizer não, enquanto são novos. Vocês têm que aprender a dizer o que é que está doendo. Pai, você me desculpa, mas eu não gosto quando o Senhor pega no meu pé para que eu seja melhor em algo que eu não quero ser melhor. Eu não quero. Eu não quero ser melhor nisso. Eu não quero ser programador de computador. Eu quero ser jogador de futebol. Pronto. Eu não quero ser jogador de futebol. Eu quero trabalhar de caixa do mercado. Não adianta o Senhor ficar pegando no meu pé para eu ser melhor em alguma coisa que eu não quero. Saiba que o Senhor a qual você serve, Ele é da mesma forma. Ele não pega no seu pé para aquilo que você não serve. Você não serve para pregar aqui, mas você serve para pregar lá fora. Saiba que o Senhor vai pegar no seu pé por conta disso. Ele vai te lapidar até você entender que é no campo que você serve. No campo missionário. Amém? Amém. Ah, mas eu não sirvo para pregar nem lá nem cá. O Senhor vai lapidar você na necessidade que Ele quer que você sirva. Mas para isso, tem que haver entrega. Tem que haver reconhecimento. Nós, como pais, nós às vezes cobramos demais. Esse aqui, ó. Eita, Pai eterno, eu já peguei várias vezes cada cacete com esse menino. E você tem que fazer, você tem que estar, não sei o que e tal. Quando foi um dia eu sentado, bravo com ele, a Sandra pegou e falou: deixa ele fazer o que ele quiser. Você vai morrer do coração com ele aí. Ele é teimoso, é turrão. Não sei quem puxou. É teimoso, é teimosinho. Aí, filho, aí eu peguei e falei: meu, você quer saber de uma coisa? Olha, eu não vou pedir para você trabalhar comigo mais. Não quero. Você pode caçar um serviço. Não precisa nem vir aqui na pizzaria. Foi ou não foi? Não precisa nem vir aqui. Passe direto, vá para casa e ó, faça o que você achar melhor. Glória a Deus. Sabe onde ele está hoje, Calma? Fora o trabalho dele? Trabalhando comigo na pizzaria. Júlio, tem 2 empregos. É o Júlio, Zé. Por quê? Porque eu obriguei ele a voltar? Não. Ele chegou em mim e falou: poxa vida, pai. Bem que o senhor me falou que trabalhar lá fora não é fácil. É uma cobrança em cima da outra. É gente falando, é gente xingando, é gente cobrando, é gente não sei o quê. E tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei: mas eu era ruim. Quando eu falava, você achava ruim. Verdade. Quando eu falava, mas eu estava te preparando para a vida lá fora. Ô rapazinho, acorda aí. Agora essa parte é para você. O seu pai cobra você não para que você seja humilhado por ele. Ele cobra você porque ele quer que você seja alguém melhor que ele. Porque lá fora o bicho papão está prontinho para engolir você. Todo mundo aqui que já trabalhou em empresa sabe o que é. Sabe o inferno que é trabalhar numa empresa. É 24 horas nego querendo... Ah, mas você não trabalha 24 horas, é só 8. Não, é 24 horas nego procurando um jeito de lascar você. Verdade.
E aí quando o pai cobra, vai lavar a louça, volta lá e lava tudo de novo, porque está mal feito. Ainda sumo dessa casa. Ainda arrumo um lugar para poder morar sozinho. Ainda vou procurar um lugar para poder viver só eu e eu. Só eu e eu. Quando chegar a primeira conta de luz, a primeira conta de água, o primeiro boleto, o cara olha assim e fala: o quê? Pai! Ô pai! Socorro! Aí o pai dá o pulo. Aí a hora que o pai senta aqui, negão. Senta aqui que nós vamos bater aquele papo agora de homem para homem. Não é mais de pai para filho. É de homem para homem. Amém? É verdade. Isso é honrar o pai e a mãe. É saber ouvir. Honrar o pai e a mãe não é trazer carro, casa, dinheiro. Dinheiro vocês podem trazer. Mas só você ouvir, cara. Só o fato de você ouvir. E olha que eu vou falar para você um negócio, cara. Pense um homem aqui que era ruim de ouvir. Hein? Ruim. Ruim igual carne de canela. Ruim. Isso aí sofreu na minha mãe. Esse aqui? Você pensa que você apronta, calma? Você é um santo perto de mim. Você é um santo. Eu estou falando abertamente só. Tá certo? Eu aprontava, cara. Eu aprontava, era doido. Eu andava na rua procurando uma briga. Procurando um lugarzinho para fazer uma confusão. É aqui. Pá. Sai chutando porta de carro, tirando carreteiro de dentro de carreta. Doido. Desparafusado do juiz. Perdido. Sabe por quê? Porque não tinha isso aqui. Um dia, conversando com uma pastora psicóloga, ela falou assim: presbítero, você sabe por que você é meio estabanado? Aí eu peguei e falei: não sei. Ela falou: porque você não sabe ouvir. É o único problema que você tem. Dá uma bibliada na orelha desse um aí para ele acordar. Tá roncando aí, velho. Tá roncando, filho. Tá atrapalhando a administração. Essa irmã, então, ela falou, e eu parei naquele tempo, isso já 12, 13 anos atrás. Falei, caramba. É verdade. Tem mesmo dentro da igreja, viu, calma? Eu já bati em pastor, já bati em bispo. Não perdoei ninguém, não, filho. Vacilou, tretou comigo, eu tome. Pá, já no pé da orelha. Era perdido. Tanto é que o último bispo que veio para cá da igreja Renascer, ele veio numa reunião, ele sentou longe de mim e falou: esse aí eu já conheço. Sentou longe de mim. Ele estava perto, quando ele me viu, ele foi para outra cadeira. Falou: vai que esse doido resolve dar uma mãozada na minha orelha. Mas isso não é mérito, isso é demérito. Demérito. Você tem 2 ouvidos e uma boca só, por uma questão muito lógica. Você tem que ouvir mais e falar muito menos. Quem foi que leu sobre isso? Quem foi que leu sobre falar sobre a boca? Ah, não, foi o José Henrique, que leu lá em Provérbios. Fale menos e ouça mais. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu só não sei onde está escrito, mas na multidão dos conselhos há sabedoria. Às vezes você está ali e a pessoa está falando: fulano, não faz isso, fulano, não faz isso, fulano, não faz isso, não vai por aí, não faça isso. E você pega e mete o pé na jaca. Isso não é mérito só de quem está fora da igreja mesmo. Na maioria das vezes é pessoas que estão dentro da igreja. A palavra está dizendo: não cometa tal ato. E a pessoa, por indisciplina, ela vai e
comete tal ato. Não cobiça a mulher do próximo. Quando você pensa que não, se descobre que o irmãozinho estava lá, beliscando a mulher do próximo. Cuidado, viu, Kaique? Você analisa bem se a mulher já não é do próximo. Porque se for do próximo, sai fora. Bem? Mas isso vale também para nós que somos casados. Muito mais para nós ainda. Principalmente para quem está na linha de frente. Tem umas irmãs que não tem noção, não. Tem umas irmãs que tem parafuso a menos. E aí ela vem e quer contar todo o caso dela com o marido. E aí você dá um conselho, aconselha, dá atenção. Ela cria uma afetividade por você que não deveria criar. Ah, que fulano me deu atenção. Fulano me deu ouvido. E aí começa uma perseguição, assim, um seguir, sabe? Tipo, seguindo no Instagram, não muito legal. Não muito saudável. Então devemos ter cuidado. Cuidado. Principalmente nós casados. Verdade. Nossa amizade tem que ser primeiro com a patroa, que é para não ter confusão dentro do reino, para de repente a coroa voar no pé da tua cara, e aí já viu. Entendeu? Ontem mesmo aconteceu um caso lá, eu peguei e falei para a patroa, eu falei, rapaz, eu tô com o estômago ruim, comi um espetinho de camarão e um pastel, não me assentou muito bonito esse danado desse pastel. E o espeto de camarão. Eu falei, eu vou terminar aqui, vou subir lá na adega lá, tal, vou pegar uma água com gás. Aí ela pegou e falou assim, ué, manda o Zé Henrique de moto lá. Aí eu peguei e falei, não, mas e como é que foi que eu falei, Zé Henrique? E o prazer de ir lá em cima? Ela falou, prazer de ir lá em cima? Prazer de ir lá em cima. Zé Henrique vem aqui agora.